Que a paz do Senhor te alcance e que esta palavra que Deus separou para a nossa meditação, ela faça diferença na sua vida. O mais importante é que haja transformação de vida através desta palavra. Nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, Ezequiel 44, um versículo, quando o Senhor fala aos sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, os quais não se deixaram levar pela contaminação do mundo. Aqueles que obedeceram a Deus, que mesmo quando o povo de Deus estava em desobediência, eles insistiram, perseveraram na obediência, em não se contaminarem com o mundo e não profanaram o templo do Senhor. Porque hoje Deus quer que nós tenhamos um cuidado muito grande de não profanarmos aquilo que é divino. Simplesmente porque acha que o mundo hoje diz que isso é normal, isso é comum, acontece com frequência, então profanam. Então o sujar, o ir de encontro, o contrariar a vontade de Deus é profanar. E nós somos povo de Deus. Somos separados do mundo. O que é uma coisa santa? É uma coisa separada do mundo. Então é santo tudo aquilo que é separado para Deus, que distingue totalmente, que não vai de acordo com o mundo, que não comunga com as coisas do mundo, então é santo. E veja que interessante. E estes sacerdotes levíticos não se contaminaram, os filhos de Zadok. E o Senhor diz, no livro de Ezequiel 44, no versículo 23, ele diz assim: e o meu povo, e ao meu povo ensinarão, eles, os sacerdotes, ensinarão a distinção entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então existe a diferença. A ordem de Deus foi que os sacerdotes fizessem assim. E a segunda carta que Paulo envia aos Coríntios, ele também fala sobre este assunto. No capítulo 6 da segunda carta de Coríntios, ele diz, do versículo 14 ao 18, olha o que ele fala. Exortação à separação, ou seja, a santificação, se separar das coisas do mundo, do lixo, da sujeira que está acontecendo no mundo. Ele disse assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, não se misture, não concorde. Eu vou fazer uma festa de 15 anos para o meu filho adolescente, para a minha filha adolescente. E na festa, se não tiver bebida alcoólica, não é festa para os meninos da escola, do meu filho ou da minha filha. Aí é o momento de você ter o pulso, de você dizer, a lei de Deus está em primeiro lugar na minha vida. Então eu não vou expor meu filho ou minha filha para agradar ao mundo, não vou expô-los, não vou misturá-los com o mundo. O jugo desigual, o que acontecia antigamente, quando colocava no animal o jugo desigual, você colocava num gado, no boi, e você pegava um cordeiro. Ia ter uma diferença de força, de tudo. Então, esse jugo desigual é você colocar e expor sua vida ou a vida dos seus, que você tem responsabilidade sobre eles, porque ser pai hoje não é fácil. Não é fácil.
Uma mãe, um pai hoje sofre muito mais do que antigamente. Hoje, por causa da sociedade que está completamente corrompida, está adúltera, está adulterando contra a lei de Deus. Então, é muito difícil criar o filho. Mas não é impossível, não. Não é impossível. E ele exorta aqui, então, para não misturar. Então, aqueles coleguinhas que querem beber, não vai para festa, não. Deixa esse menino que quer beber, bebendo lá no bar do botequim, não sei de onde. Não foi uma escolha dele. Agora, o teu filho, ou você, comprar bebida para agradar o menino, para ser aceito na sociedade, isso quer dizer até um pouco de falta de sabedoria. Então, ele disse aqui, Paulo disse aos coríntios, não se prendam a um jugo desigual com os infiéis, com aqueles que não são fiéis a Deus. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que história é essa? E que comunhão tem a luz com as trevas? Você tem que se definir. Você quer estar nas trevas, deixar seus filhos nas trevas, ou você quer estar na luz? Manter os seus filhos na vida. As trevas levam para a morte eterna e a luz leva para a vida. E a responsabilidade é sua, como pai, como mãe. E isso também na sua vida. Se você é uma pessoa jovem, você está me ouvindo agora, e você está entrando na faculdade, você sabe o que você vai encontrar na faculdade. Você sabe que você vai encontrar o engano, a mentira, muita droga, muita prostituição, muita negação a Deus. E aí você vai escolher. Eu achei interessante, uma mocinha foi entrevistada nesses dias, ela estava com uma tatuagem que era assim, os lábios dela era preto e não tinha lábio não, era assim, era um triângulo aqui de um lado e do outro, como um bigode, e aqui tudo preto. E aqui os riscos pretos que ela também tatuou, com o cabelo 100% vermelho. Não estou dizendo nada, o que eu quero dizer a você é o que ela falou, que eu fiquei impressionada. Porque tem gente que está assim, e o Senhor chama, e ela vem desse jeito. E ela é amada, é recebida na igreja com todo amor, sem nenhum tipo de preconceito. Mas o que eu fiquei impressionada foi ela falando para o rapaz que estava entrevistando ela, que a mãe dela, primeira coisa que ela disse, minha mãe é muito religiosa. Aí já é um preconceito que o mundo tem com o cristão, com aquele que crê em Deus. E crê que, crendo em Deus, você crê que Jesus Cristo é o Messias que veio para pagar o preço dos seus pecados, dos meus pecados, para que possamos voltar para casa. Foi o preço que ele pagou para a vida eterna de cada um de nós. Mas essa menina já usou a palavra religião. Quando diz que porque é religiosa, aí já vem um preconceito. Ah, aquela pessoa deve ser insuportável. Ela é religiosa. Então a mãe dela é religiosa. Mas não é uma mãe firme. Era só religiosa, como ela disse. Aí ela disse que a mãe, para não ter tanto problema com elas, eu gosto muito da minha mãe. Eu admiro demais a minha mãe. Isso, coitada, com a boca, a coisa mais horrível do mundo. Era tipo uma mistura de vampiro com robô, coisa de doido. Aí ela disse que a mãe deixou essa menina fazer isso e não deu uma boa lição quando ela chegou em casa, não é? Se ela fez escondido, se não foi a mãe levando para agradar a filha. Aí o que aconteceu? Ela disse que a mãe dela era muito boa, porque a mãe dela entendeu, compreendeu que ela não queria nada com Deus. Então, como ela não queria nada com Deus, a mãe dela aceitou direitinho e tá na boa. A mãe dela já entendeu, porque essa coisa, como ela explicou, de ficar, entra na igreja,
Ah, é bom, Deus é bom. Daqui a pouco dá vontade de sair para transar, dá vontade de sair para experimentar a droga, como todo jovem tem vontade, tem esse direito de se suicidar. E aí ela disse que como essa mãe boa, disse essa menina, que tá certo, minha filha, faça o seguinte, tá certo, minha filha, então eu tô de acordo com você, não volte mais. Ela disse, pronto, a gente ficou na boa, nós duas estamos na boa, porque minha mãe agora disse, tá certo, não volte mais para a igreja, não procure nada com Deus. Que mãe fraca, viu, mãe? Se você estiver ouvindo, ouça o que eu tô lhe dizendo, você foi fraca. Sua filha é inocente e não tem juízo ainda não. Não tem discernimento. Precisava do seu pulso para a menina não ficar como a menina ficou deformada, coitada. Uma menina tão bonitinha ficou deformada. Não sabe mais onde é o lábio da menina, onde é o risco de preto que pintou de um triângulo na menina. Entendeu, mãe? Você destruiu a vida de sua filha. Se você não chamar sua filha de volta, chame pelo amor. Chame sua filha, não desista de interceder, orar por sua filha. Que mãe boa é essa que concorda que a filha seja altamente destruída, se autodestrua e ainda conduza outras pessoas? Que eu achei interessante foi que o entrevistador, ele achou o máximo essa mãe. Ô, mãe boa. Olha, mãe, porque é o seguinte, ela não quer sair para transar e se drogar e fazer a tatuagem dela todinha. Então, mãe, você tem mais é que desistir dessa coisa, dessa intolerância com sua filha, porque tudo é intolerância, né? Porque, de repente, essa intolerância com sua filha vai ficar de mal da senhora, viu? Sua filha vai ficar de mal. Faltou pulso. E quando essa menina chegar na maturidade, quando ela crescer, quando ela entender, porque a pancada que ela vai levar do mundo não é pequena não, porque Satanás tem ódio da criação de Deus. Então tem ódio dessa menina. Satanás tem ódio dessa menina. Então ela vai, infelizmente, bater com a cabeça na parede. Quando bater com a cabeça na parede, sabe a quem é que ela vai dar a culpa? De presente? A mãezinha dela, que foi fraca, omissa. Mas Deus queria que eu falasse isso. Eu não estava nem imaginando que ia falar sobre esse assunto. Fiquei impressionada. Tive muita dó dessa criança. Uma jovenzinha, uma adolescente. E aqui ele disse, não misture luz com trevas. Não dá. E continuou. E que concordância, ele indaga, Paulo aqui. E que concordância há entre Cristo e Belial? Entre Cristo e o demônio? Que concordância pode haver? Que acordo é esse? Não há acordo. Nós temos que escolher a vida ou a morte. Não existe concordância. E ele diz aqui, ou que parte tem o que é fiel com o infiel? É o que ele diz, que parte tem Cristo que morreu por nós com aquele que quer nos destruir, com Satanás. Não tem parte um com o outro. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Olha que interessante. Porque interessante. Quando o Senhor chamou Gideão para libertar o povo do sofrimento que estava passando por causa da desobediência deles, do povo, porque Deus é fiel, é misericordioso e é justo. E aí o povo estava no pecado, cheio de ídolos dentro de casa, com imagens dentro de casa, inclusive o pai de Gideão, ele tinha um ídolo dentro de casa, e aí o templo do Senhor, ele tinha na casa dele, Gideão, o templo do Senhor, do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, e nele colocaram a imagem de Belial. Tinha uma imagem lá, no templo tinha uma imagem, que Deus disse, no Velho Testamento explicou inúmeras vezes,
Não adorarás. Inclusive, em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, ele começa dizendo isso. Não adorarás imagens de escultura feita por mãos humanas. Nem as terás perante ti. Porque às vezes a pessoa diz, não estou adorando não. Não tenha ela perto de você. É maldição. E a ordem que Deus deu a Gideão foi que destruísse a imagem. E Gideão destruiu a imagem. Não só da casa dele, ele destruiu a imagem que eles tinham lá. E eles, logo cedo da manhã, eles foram lá no pai de Gideão, pedir Gideão para matarem Gideão. Porque Gideão tinha destruído a imagem. Ou seja, estava obedecendo ao Criador, que diz que não adora imagem. Não tem imagem com vocês. Não maculem o templo do Senhor. E quando eles disseram isso, o pai de Gideão foi sábio. Disse, espera aí, se Belial é tão poderoso, deixe Belial matar meu filho. Belial vai e mata meu filho e fica tudo bem. Mas como Baal não tem poder nenhum, como nenhuma imagem tem poder, inclusive é ofensa a Deus, Gideão foi saudável, firme e forte em Cristo e libertou o povo do cativeiro que eles estavam sofrendo dos filisteus. Deus deu a vitória a Gideão porque ele foi obediente a Deus. Então isso que eu estou falando não é o que muita gente quer ouvir, mas é o que eu preciso dizer porque você precisa ouvir. Para você ter a oportunidade de começar hoje a limpar o templo do Senhor. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o preço foi alto. Porque o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita naquele que o adora em espírito e em verdade. Então ele diz, e que consenso tem o templo de Deus com ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Ele disse aqui. Como Deus disse, neles habitarei. O Senhor disse que habitará em nós. Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Que promessa! Aqui já no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Coríntios. Olha que coisa tremenda, a confirmação ali de que Deus habita em nós. E Isaías 52 diz, e ele faz referência aqui. Paulo faz a referência, continuando aqui. Segunda carta dos Coríntios, que Paulo fez aos Coríntios, capítulo 6, estou no versículo 17. Vou ler o 17 e o 18 e concluo essa parte. Por isso, saí do meio deles. Ele diz, saí do meio dessas pessoas que estão fazendo isso de errado. Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O Senhor diz. Ele nos recebe quando a gente não toca, não dá nenhum tipo de valor a coisas mundanas. Bebidas, drogas, prostituição, todo tipo de maldade, tudo que é contra a lei de Deus, o que é profano. É o que diz respeito à lei de Deus. É tão simples saber o que é profano. É o que desobedece à lei de Deus. É profano. Ele disse que a gente não toque nas coisas imundas. Não fique assistindo coisas imundas, achando engraçado piadas que hoje o humorista, para ser humorista mesmo, ele tem que ser profano. Ele tem que falar palavras torpes. Que Deus disse, não pronuncie, seu corpo é o templo do Espírito Santo, porque pronunciar palavras torpes, palavras imorais,
E o povo ri, consegue rir, só porque a piada é picante. Porque tem um palavrão. Se não tiver, não tem graça. E o rapaz quer ganhar dinheiro. O humorista. Às vezes o humorista, rapaz, tem uma veia boa pro humor. Ele nem precisa dizer um palavrão, que todo mundo morre de rir. Mas não. Ele pende pro lado da morte. E se você vai rir, você está pendendo também. Ele diz aqui que nem olhe para isso. E o Senhor disse, e eu vos receberei. Olha, e eu serei para vós pai. Oh, meu Deus. Que promessa o Senhor diz. Isso foi no livro de Isaías. E quem repetiu foi Paulo aos Coríntios, ensinando a verdade da palavra de Deus. Porque o Velho Testamento, ele vem apontar Jesus, e o Novo Testamento, ele confirma aquilo que o Pai já queria. E ele diz, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E agora eu vou ler um versículo do capítulo 7. Ora, amados, Paulo diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Tudo que está sujando o teu espírito e tua carne, te purifica, te afasta. Ele diz, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Temor a Deus não é dizer, eu estou com medo de Deus porque Deus é ruim. Não. Eu estou com medo que Deus se afaste de mim, porque eu não sou nada sem Ele. Essa é a consciência do temor a Deus. Temor que o Espírito do Senhor se afaste de nós. É disso que devemos temer, porque nós não somos nada sem o nosso Criador. Não somos nada sem Ele. E aí, irmãos, eu vou ler só um versículo de Tiago. Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, o versículo 4. Diz assim, olha como é que ele se refere àquelas pessoas que se afastam de Deus e que ficam amando o mundo, as mentiras, os engodos de Satanás. Ou como ele se refere a estas pessoas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus que nos livre e guarde de sermos constituídos inimigos de Deus. E eu escrevi aqui, não profane o que é sagrado. Sagrado é tudo que é dedicado a Deus, que é separado do mundo. Profano é tudo que transgride a lei de Deus. É o desrespeito aos mandamentos do nosso Criador. É uma forma de negar ao próprio Deus. Você está negando a si mesmo, porque você veio dele. Satanás te engana, faz que você é do mundo, que você faz parte desse mundo. Não, você é um ser espiritual, vivendo apenas uma experiência aqui na terra. Mas nós temos que prestar contas diante de Deus. Não devemos nos enganar com as coisas do mundo, que nos torna imundos, angustiados, deprimidos, tristes, escravos do mundo. Então é um desrespeito aos mandamentos do nosso Criador, o ser profano. É desrespeitar ao nosso Senhor, aquele que nos amou primeiro. Sabe o que é profanar? É uma forma de negar ao próprio Deus. É a oposição à vida.
É quando você se opõe contra a própria vida, contra o caminho que te leva para a vida, contra a verdade. Cristo é a verdade. O que é profanar? É sair da rota que nos leva de volta para a nossa casa. Nossa casa é lá, minha gente. Não é aqui não. Aqui é só uma chuvinha. Mas lá na eternidade é a nossa casa. Jesus preparou, através da morte de cruz, o Pai enviou o Filho para morrer na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Pagou o preço, a herança é a vida eterna. Não jogue sua herança fora. Não agrade Satanás. Satanás tem uma raiva tão grande de mim, graças a Deus. Mas ele não me toca. Porque eu, como você, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós que preferimos Deus, somos fortalecidos através do sangue que foi derramado por nós na cruz. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que somos felizes, mesmo andando em santidade. E é um processo, todos os dias. Você tem que dizer não ao pecado e sim para a vida. E ele diz, o que Deus colocou no meu coração? É tudo de Deus. Não tem, olha, quando eu chego aqui, não tem nada escrito. Foi tudo escrito hoje, agora, por Ele. Eu só sou um instrumentozinho, microfonezinho enferrujado, cheia de falhas. Mas eu adoro ao Deus vivo, que me despertou na madrugada do dia 22 de março de 2020 e transformou o meu coração. E me fez entender o que Ele queria de mim. Eu já era convertida desde os meus 29 anos. Não sabia de nada. Pensava que estava agradando a Deus. Mas eu estava na mistura do mundo. Achando que era muito normal eu ser crente de banco, de igreja do domingo. Estava tudo resolvidinho com Deus. Ia para o céu. Deus quis mais de mim. E quer mais de você que está me ouvindo. Ele quer intimidade com você, ao ponto de você vomitar o pecado, de você sentir nojo daquilo que até hoje te escravizava. Ser profano é sair da rota que nos leva para a nossa casa celestial. O profano é uma barreira que Satanás levantou para nos afastar de Deus. Ele criou ali o pecado desde o momento com Eva, quando ele seduziu Eva. Ele ali criou uma barreira que nos separava do nosso Criador. Mas Jesus Cristo derrubou a barreira, viu? E você só não vai para o céu se você não quiser. Porque se você quiser entregar sua vida hoje ao Senhor e deixar de se misturar com o mundo e entrar no processo de santificação, você vai para o céu sim. Porque Ele já pagou o preço. Não é porque você é bom, não. Foi porque você escolheu segui-lo e dizer não ao pecado. O profano é uma espécie de atalho que o adversário de nossas almas criou para nos roubar de Deus, para nos roubar do nosso Criador. Sabe a historinha do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau? É desse jeito. Chapeuzinho Vermelho ia tão satisfeita pela estrada fora para entregar os docinhos para a vovozinha. Mas no meio do caminho, o lobo enganou a menina. Seduziu ali a menina. E descobriu onde era a casa que a menina ia. E foi ali, fez um atalho. E se fingiu de bonzinho, de vovozinha. Como hoje.
Como as pessoas são enganadas hoje, meu Deus, como são enganadas por falsos profetas, por pessoas que te enganam. No lugar de te mostrar o caminho que leva para a vida eterna, fica te mostrando atalhos. Olha, se você comprar aqui um papel não sei aonde, aí você vai ser perdoado do seu pecado. Olha, se você pagar aquele salário ali para aquela pessoa ali, aquele dinheiro, você paga aquele dinheiro ali, você compra aquela terra e aí seus pecados estão perdoados. Não, você tem que se arrepender e abandonar o pecado. Não precisa comprar não. Jesus já comprou com o sangue dele. E você, se você se entregar a Jesus Cristo, ao Messias, você terá a vida eterna. Você vai ter a vida eterna com o Pai. Não se deixe levar pelo lobo mau, que é bem bonitinho, viu? Não pense que o pecado vem feio, não. Ele vem bem engraçadinho, bem bonitinho para seduzir você, para tirar você do caminho. Pega uma imagem bem bonitinha, parece uma bonequinha. Aí diz que é a mãe de Jesus. Não é não! A imagem não é a mãe de Jesus, assim diz o Senhor. Nenhuma imagem significa a mãe do nosso Salvador. A mãe do nosso Salvador cumpriu a missão. Uma serva do Senhor está na glória com Ele. Ela cumpriu a missão. Ela está na glória com Ele. E nada feita por homens chega a ser aquela mulher que morreu fiel a Deus, fiel ao Filho que morreu por ela. Porque Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz, salvou Maria. Sim, salvou e Maria está salva. Eu não estou dizendo que ela não é santa. Eu não estou dizendo isso. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus é santo. Ou seja, é separado do mundo. Não se mistura com o que é profano. Então, tudo que engana, que é contra o que tem nas Sagradas Escrituras, não importa quem está falando, quem estiver falando qualquer coisa, mas que seja diferente da Escritura, não acredite. Só acredite na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E nela diz, em Êxodo 20, vai dizer, não adorarás imagens de escultura feita por mãos humanas, e nem que não esteja com ela, não permaneça nela. Veja que não existe essa desculpa de dizer, não, ela está ali porque eu estou agradando a Deus. Não, você, quando está com a imagem, eu tive que jogar fora as imagens que eu tinha, porque eu pensava que agradava a Deus quando tinha a imagem, mas quando eu conheci as Escrituras Sagradas, independente de religião, eu descobri que não agrada a Deus. E nós temos que agradar a Deus. Deus já está com os santos no céu. Não tem essas imagens dizendo que é santo fulano ou santo outro. E nós que conhecemos a verdade, não podemos enganar. Não devemos enganar o nosso próximo. Dizer, leve a imagem, ou então peça a imagem alguma coisa, ou então peça a mãe de Jesus alguma coisa. A mãe de Jesus já está na glória. Você tem que clamar pelo sangue de Jesus. Que o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Messias. E ele disse isso aqui. Por isso que ele nos chamou de adúlteros, aquele que não obedece à lei de Deus, às Escrituras Sagradas. Nós temos que ter um cuidado muito grande, muito grande, muito grande, de andar segundo a vontade de Deus. Não deixar que o ladrão de nossas almas nos engane. Satanás não passa de um ladrão de almas, que engana as pessoas. E às vezes se finge até de sacerdote, de pastor, de um menino muito bom. Mas se ele não te diz o que tem nas Escrituras Sagradas, não acredite nele. O que não edifica não vem de Deus. O que é contrário à lei de Deus, às Escrituras Sagradas, não vem de Deus, é profano.
E o Senhor disse hoje, Ele nos alerta, não profane o que é sagrado, não se misture. Já estou terminando. E Ele disse aqui, que muitas vezes aparece de forma disfarçada, com até mesmo, gente, o arco que Deus fez no céu, depois do dilúvio, que Ele fez para Noé, mostrando a Noé, todas as vezes que você olhar para esse arco, você vai lembrar da minha promessa, que nunca mais destruirei a terra com águas, nunca mais haverá o dilúvio. A promessa do Senhor é uma coisa sagrada, o arco que você vê no céu, que o povo chama agora de arco-íris. E que o pior, que é o símbolo do pecado, é o símbolo de todo aquele que nega a Deus, aqueles que fazem passeatas nas ruas, negando a Deus, negando a própria alma deles. Eles botam esse arco, eles enfeitam de cores, e hoje eles botam nos brinquedos das crianças, para enganar as crianças, para que as crianças, quando olhem para aquele arco, pensem que é natural pecar, que é natural adulterar, que é natural trair a lei de Deus, que você tem que ser o que você quer ser e não o que Deus fez você ser. Então isso é muito complicado. Olhe como eles pegam um símbolo, transformam num símbolo maligno. Então isso aí é a arte de Satanás. Ele é ladrão, enganador. Ele é dissimulado. Cuidado. Devemos ter muito cuidado para não profanarmos o templo do Senhor, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, com coisas que nós vamos ouvir, porque às vezes a pessoa faz, mas eu não estou fazendo nada, meu corpo aqui, ó, tá tudo direitinho, tá tudo organizado. O que é que você anda ouvindo? O que é que você está procurando ver? O que você está assistindo? Os seus olhos são as janelas da sua alma. Quando você vê coisas profanas, impuras, você suja sua alma. Entenda isso. Não podemos misturar o sagrado com o profano, porque no reino de Deus, concluindo, irmãos, no reino de Deus não há lugar para mistura. Não há não, viu? O que é sagrado, o que é profano. No reino de Deus não há lugar para mistura. A proximidade de Deus nos leva à santificação, à purificação, à separação do mundo. Até aqui. Que Deus faça você entender que mesmo que eu tenha falado algo que você não queria ouvir, pode ter certeza, era algo que você precisava ouvir. E não só ouvir, mas procure buscar intimidade com Deus para me perdoar, para entender que eu estou só dando aquilo que Deus me entregou. Eu estou repassando. Que Deus abra os teus olhos espirituais, tire as escamas dos teus olhos e faça você entender que é por amor. Tudo que foi falado aqui foi por amor. Até aqui.